A ideia hoje é a gente dar uma olhadinha nessas fases quando a gente fala de desenvolvimento de soluções com IA generativa. E aqui sim, a gente vai ter um foco nessas soluções que envolvem mais essas IAs com texto, no final das contas, né? Então a gente está falando aí de modelos LLM, de SMLs, enfim, e outras coisinhas que a gente vai ver aqui pra frente. Isso, pessoal, é um post lá no LinkedIn que a gente fez também. A gente trocou uma ideia lá com o pessoal. Eles pediram, pô, e aí? Como que a gente faz isso na prática? Então a ideia não é só ver e falar sobre essas fases, mas é a gente ver isso aqui acontecendo na prática com alguns exemplos que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, já sabe, né? Se inscreve no canal, liga o sininho, toda aquela questão aqui de marketing para você ficar ligado e não perder os próximos conteúdos. Mas chega de enrolação e bora falar aqui um pouquinho sobre desenvolvimento com IA generativa. Essas fases, pessoal, elas não estão escritas em pedra e não é necessariamente um consenso universal. Isso aqui é muito mais uma visão minha, alguém que também está no mercado e está trabalhando e atuando com esses tipos de soluções. Então pode ser que outra pessoa diga que exista 5 fases, alguém 3, talvez alguém diga que eu esqueci de um componente aqui e está tudo certo. Provavelmente sim, porque a gente tem muitos termos que são utilizados e está tudo bem. Mas bora lá, pessoal. Fase um. O que que é a fase um aqui? Foi o nosso primeiro contato com soluções e desse tipo, e eu posso dizer, acho que o ChatGPT foi lá a pedra fundamental, vou dizer assim, quando a gente fala da popularização desse tipo de inteligência artificial, da IA generativa que a gente fala aqui. Lembrando que inteligência artificial já é um termo muito antigo e que a gente já fazia inteligência artificial muito tempo antes desses modelos de texto, de linguagem aparecerem. A questão é que agora esse assunto acabou se popularizando justamente pela facilidade de acesso, utilização, e ser uma coisa agora mais tangível para quem quer usar no dia a dia, e não só aquele cientista de dados que ia lá criar o melhor modelo com previsão de churn, alguma coisa do tipo. Que exigia sim ali um conhecimento técnico talvez um pouquinho mais profundo, quando a gente fala de desenvolvimento, por exemplo, de redes neurais e assim por diante. Mas, bora voltar aqui. Então, fase um, pessoal, é o nosso LLM, é o nosso modelo. Então, ele foi treinado em cima de um dataset, por isso que a gente aponta ali o nosso dataset. E aí eu vou abrir aqui uma ferramenta para facilitar a nossa visualização e explicação. Deixa eu jogar aqui para o cantinho. Então, aqui, pessoal, quando a gente fala de fase um, é o meu modelo, ele é um modelo estático, né? Então, ele é um modelo que foi treinado em cima de um conjunto de dados e isso era o que ele tinha de conhecimento e de capacidade também, de certo modo. Então isso foi lá no começo. Se eu perguntasse, e aí talvez vocês lembrem, ou não, se a gente perguntasse notícias mais recentes para um modelo de LLM, ele não saberia responder, porque ele geralmente tem uma data no tempo aonde o conhecimento dele, entre aspas aqui, parou, certo? E isso era como o próprio ChatGPT funcionava lá no passado. Então, essa foi a pedra fundamental, vamos dizer assim. E aí, pessoal, entra aqui o que eu chamo de fase 2, que é o quê? Quando a gente continua usando os LLMs, mas agora a gente tem um processo que se popularizou e o termo é RAG, que basicamente é Retrieval Augmented Generation. No final das contas, a gente pode utilizar dentro desse processo, vamos pensar no RAG como um modo de expandir o conhecimento que o LLM vai ter para nos dar a resposta. Então pensa que quando a gente monta o nosso prompt e muitas vezes a gente fornece um pedaço de informação pro meu prompt, pro meu LLM antes, e depois eu peço para ele fazer alguma coisa, pensa que esse RAG é um processo para automatizar tudo isso. Então, se eu fizer uma pergunta, por exemplo, sobre um procedimento interno da minha empresa, um setor de compras, vou dar um exemplo aqui, obviamente, a solução não vai ter conhecimento sobre como o meu procedimento da minha empresa funciona. Então, o RAG é um modo da gente expandir isso. A gente vai perguntar alguma coisa, por exemplo, sobre esse procedimento de compras. A gente vai lá nesse banco de dados. Nesse caso aqui, a gente está falando de banco de dados de vetores, que é um outro termo que se popularizou ao extremo nessa fase 2. E ele vai lá buscar esse conhecimento, retorna e a gente usa isso dentro do nosso contexto para ter uma resposta melhor. Então, essa foi aqui a fase 2, basicamente, do nosso processo. E aí, pessoal, agora a gente entra na fase 3, que é a gente vai ouvir já essa palavra chamada agents, né, os nossos agentes de inteligência artificial.
No final das contas, pessoal, o que que é importante a gente entender quando a gente fala de um agente aqui, trazendo no português bonito? Ele continua tendo, e aí deixa eu até destacar aqui, ele continua tendo um modelo por trás. Então eu continuo tendo um modelo, e pode ser um Large Language Model, então um modelo grande, ou pode ser também um modelo menor, né? Porque hoje a gente tem muito disso. Então quando a gente fala desses modelos, e eu vou mostrar aqui na sequência para vocês, por exemplo, o Olama, vocês vão ver que a gente pode rodar muitas vezes esses modelos localmente. E, obviamente, a gente tem ali um tamanho geralmente do modelo. E esse tamanho, ele está associado de certo modo com o próprio qualidade, né, do output, da saída que ele vai gerar ali. Então a gente tem modelos, por exemplo, que eu vou testar aqui de 7 bilhões de parâmetros, que para rodar na minha máquina é perfeito, e para tarefas simples ele é extremamente capaz, e talvez tudo o que a gente precise. E algumas outras tarefas, talvez mais complexas, realmente precisem de um modelo de 100 bilhões de parâmetros, 400 bilhões de parâmetros. Consequentemente, esses modelos também exigem um hardware muito maior para a gente poder executar. Então, um agente, ele tem como motor um LLM. Porém, esse agente ele vai fazer muito mais do que só ter um modelo, porque um modelo é quase um commodity hoje em dia. A gente tem modelos da Microsoft, modelos do Google, modelos open source da Meta, modelos da OpenAI, Anthropic e assim por diante. Esse agente, pessoal, ele vai poder também realizar o nosso RAG, como a gente viu anteriormente. Só que o mais legal aqui é que agora a gente passa a poder criar workflows e dar acesso a ferramentas nesses agentes. Então pensa assim, eu vou criar uma solução para talvez automatizar alguma parte de algum processo. Eu posso agora definir um workflow, então etapas. Primeiro faça isso, depois faça aquilo e assim por diante. E nessas etapas, a gente pode também usar ferramentas. O que que é uma ferramenta nesse contexto? É basicamente, como eu vou mostrar aqui na sequência programando em Python, é qualquer coisa que a gente conseguir codificar no final das contas. Então, uma API, por exemplo, pode ser uma ferramenta, alguma ferramenta que vai fazer publicação em alguma mensagem, algum tipo de serviço que a gente vai consumir. Então, olha como o agente ele já expande um pouco o que um LLM é capaz de fazer. Porque o agente ele vai ter esse modelo para, entre aspas, aqui gigantes, raciocinar e pensar o que fazer, e com base nisso ele vai decidir para qual caminho do workflow ele vai, qual ferramenta ele vai chamar, que tipo de saída ele aguarda, por exemplo, para depois encerrar ali o meu processo. E agora, pessoal, eu chamo aqui de fase 4. Qual que é a principal diferença? A gente vai ver um termo também, que é bem comum agora, que é os multi-agents, né? Palavrinha bonita aqui. Mas nada mais é do que a gente vai ver e perceber que quando a gente trabalha com LLM, modelos de linguagem, quanto maior ou quanto mais genérico, eu vou usar esse termo, quanto mais genérica é a minha solução, talvez maior a probabilidade dela alucinar ou não dar o resultado exatamente que a gente precisa. Então, se a gente tem agentes mais especializados, cada um responsável por um escopo definido, por uma entrada e uma saída claras, fica mais fácil de a gente evitar que esses modelos alucinem e que a gente garanta uma saída, um output de qualidade. Porque lembrando, quando a gente trabalha com LLM, a gente sai daquele mundo que eu gosto de chamar, né, que eu já escutei isso em algum lugar também, que é determinístico, aonde 2 mais 2 sempre vai ser igual ao número 4. Mas quando a gente vai para um LLM, a gente entende de probabilidade. Então, esses modelos eles vão estar sempre ali prevendo o próximo token na sequência. É assim, entre aspas, que novamente ele raciocina. Então, a gente precisa ter essas ferramentas, ter esses agentes, ter esses escopos bem definidos para justamente reduzir essa probabilidade do modelo alucinar no final das contas e gerar lá uma saída que não é necessariamente o que a gente precisa. E esses multi-agents, pessoal, eles também são multimodais, né? E o que é multimodal aqui? A gente não está mais preso somente a texto. A gente pode trabalhar com áudio, a gente pode trabalhar assim com texto, com imagem, vídeo. Então, isso expande também o que os agentes podem fazer. Criar imagens automaticamente, criar áudios automaticamente, enviar esses áudios. Olha como
a gente começa a poder automatizar um grande volume de operações no dia a dia, e algumas sim, até substituindo talvez algum fluxo de trabalho, mais comum, mais simples de ser simplificado. E acho que um último ponto aqui que recentemente estourou na bolha, vou chamar assim, é justamente isso aqui, pessoal, o protocolo MCP. Na verdade, eu não sei se protocolo é a palavra ideal para isso, mas é um padrão que foi criado. Por que que esse padrão existe? Pode pensar no MCP como um padrão para a gente desenvolver essas ferramentas que a gente viu aqui. Então era uma certa dor até então. Pô, como que eu faço o meu agente se comunicar talvez com o meu banco de dados? Vou dar um exemplo. Eu ia lá criar uma ferramenta, um código em Python para ele poder fazer isso. Legal. Só que daí talvez eu precisava trocar, o meu modelo, ou precisava fazer alguma coisa diferente no meu processo, e aí eu já precisava reescrever toda a minha solução, porque agora tinha que funcionar de maneira diferente. Então era difícil o reaproveitamento de soluções e de códigos e de ferramentas muitas vezes. O MCP, ele já foi lançado, vamos dizer assim, lá no ano passado, mas ele é um padrão que visa padronizar o modo com que os LLMs, os agentes, enfim, vão se comunicar com qualquer coisa aqui do lado. E quando eu digo qualquer coisa, pode ser um sistema, pode ser um banco de dados, pode ser um navegador. Eu vi o pessoal, por exemplo, usando um agente para desenhar, né, dentro do Blender. Então, para quem não conhece, o Blender é uma aplicação lá onde a gente faz prototipação, vou dizer assim, 3D. A gente consegue comunicar com um banco de dados, operar outros sistemas. Então o MCP vem como esse padrão para tentar facilitar a vida de todo mundo na implementação, na utilização dessas ferramentas, ok? E aí, acho que está explicado aqui. Agora entra a parte prática, que é o que a gente quer ver, como que cada uma dessas fases funcionam e como que é a cara disso aqui na prática. Legal. Então agora a gente vai começar pela fase um. Para a fase um, vou abrir aqui o meu terminal, sair da minha ferramenta aqui de visualização, e o que que eu vou fazer? Eu vou usar o Olama, e para quem, hã, conhece aqui, o Olama é um modo que a gente tem para rodar esses modelos localmente na nossa máquina. Lembrando que, vai depender sim do modelo, do tamanho que a gente quer utilizar, mas ele é perfeito para a gente, testar esses modelos aqui localmente e brincar um pouquinho, principalmente com o que é open source, basicamente. Tá na dúvida, não sabe como usar o Olama, tem vídeo aqui no canal explicando certinho como que funciona. Então, pessoal, a gente estava lá na fase um, certo? Vou voltar aqui rapidinho para nossa fase um, onde eu tenho o meu LLM e tenho o meu dataset. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e perguntar para ele quanto que é 2 mais 2, não preciso nada, só vou colocar aqui. Percebam que, de novo, isso é um modelo de linguagem. Por padrão aqui, ele não é feito para fazer o melhor cálculo matemático. Então, por exemplo, eu já vi pessoas perguntando: calcule o ROI dessa empresa, calcule isso, calcule aquilo, etc e tal. Não é o melhor modo a gente perguntar isso diretamente para o modelo. Porque o que ele está fazendo é, ele está olhando na memória e está vendo lá nos pesos dele, né? Lá no treinamento, no dataset que foi feito. 2 mais 2. O que que geralmente vem depois dessa frase? Então ele está olhando para o texto, basicamente. Então aqui ele retornou, a soma de 2 mais 2 é 4. Se tiver outra pergunta ou precisar de mais ajuda, sinta-se à vontade para perguntar. E aí o que que eu vou fazer? Por exemplo, what's the weather now? Então, como que tá o tempo agora? Lembra que eu falei que ele não tem acesso a essa informação? Nesse caso aqui do modelo, pessoal, ele já está respondendo aqui. Ele é incapaz de responder em tempo real perguntas como essa, tal, tal, tal. E aqui ele sugere até a gente utilizar a Siri ou o Google Assistant ou qualquer outra solução. Então, essa foi a fase um. A gente tinha um modelo, ele funciona, só que ele ainda é limitado de certo modo no que ele pode fazer, no que ele pode automatizar, vamos chamar assim. E aí, beleza. Vou pegar aqui o nosso modelo, vou encerrar ele, e agora a gente vai dar uma olhadinha nessa fase 2, que é o quê? Eu tenho o meu modelo, sim, eu tenho o meu LLM, eu tenho o meu dataset, mas a gente vai expandir o conhecimento que ele tem com base num banco de dados de vetor, certo? Para isso, pessoal, o que que eu vou utilizar aqui como
framework, como ferramenta para a gente testar isso aqui de uma maneira mais simples. Deixa eu botar aqui, tirar do modo escuro. Eu vou usar esse framework aqui, ó. O nome dele é Agno, certo? No passado ele era conhecido como PyData também, eles fizeram um rebranding aqui, e agora está um pouquinho diferente. Mas por que que eu gosto de utilizar o Agno? Primeiro, ele já nasce com a proposta de ser uma solução independente, talvez aqui agnóstica, vou até aproveitar o nome, a ferramenta, a modelo, a cloud. Então ele vai utilizar Python nesse caso, ele vai abstrair ali algumas bibliotecas para gente, alguns processos, e ele vai nos possibilitar criar os nossos agentes de maneira extremamente simples, tá bom? Então, aqui na esquerda, pessoal, caso vocês queiram mais informações, vocês vão ver como criar os agentes, os times, como utilizar modelos diferentes nos nossos agentes, as próprias ferramentas que a gente falou. MCP já está aqui, então a gente já tem suporte também ao MCP. Reasoning, Knowledge, Chunking, enfim, tem muita coisa aqui. Então a documentação é muito boa, tanto para a gente desenvolver, quanto para a gente aprender esses conceitos. Então fica a dica aqui já dessa biblioteca que eu vou utilizar e que eu recomendo também que vocês utilizem, principalmente se for o primeiro contato de vocês. Outros concorrentes, né? Então vamos lá, a gente tem, por exemplo, Langflow, a gente tem LangGraph, a gente tem Creo AI, todas essas ferramentas, o próprio Pydantic AI agora também, todas as bibliotecas vão tentar ajudar a gente no processo da criação desses agents, no final das contas. Gosto muito da abordagem do Agno, e a gente vai dar uma olhadinha na sequência, eu acho que vocês vão entender um pouquinho também do porquê que eu gosto e recomendo essa solução. Então bora lá. Vamos abrir aqui o nosso Obsidian, fase 2, LLMs, Dataset, Reg e VectorDB. O que que acontece? Vou abrir aqui o cursor, vou pular o estágio 1, que a gente já viu basicamente como funciona. E aqui, pessoal, olha o que que eu estou fazendo. Eu estou usando o Agno, então deixa eu buscar aqui nossa ferramentinha, para criar um agente, e esse agente vai ter acesso a uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento é o nosso Postgres, certo? O nosso pgvector aqui, que é o nome da extensão que vai possibilitar que a gente utilize embeddings dentro do Postgres, dentro de uma determinada tabela, que eu já calculei isso aqui. Então isso aqui, na verdade, é o resultado de um curso que a gente tem aqui internamente de embeddings, chunking, etc e tal. E eu aproveitei aqui para a gente criar esse vídeo também. Então, olha como é simples. Eu vou criar uma base de conhecimento, certo? Essa base de conhecimento é o nosso VectorDB, que vai servir para a gente fazer esse processo chamado reg. E dentro dessa base de conhecimento, pessoal, o que que acontece? Eu já exportei as informações de um relatório da NVIDIA, por exemplo, onde tem ali os resultados financeiros, basicamente, da empresa no Q1 de 2025. Então, esse é o tipo de informação que não vai estar presente, por padrão, no modelo de LLM, porque é uma informação recente, é uma informação divulgada, extremamente específica. A gente está falando aqui de eu quero saber exatamente quais são os valores. Então, o REG vai servir para isso. Pegar uma base de conhecimento, nesse caso aqui um relatório de investimento, e analisar o que está ali dentro, e a gente vai poder fazer esses prompts aqui, enfim, fazer esse processo dentro do nosso Vector Database. Para isso, vou iniciar aqui o meu Docker, beleza? Então, só por curiosidade aqui, para quem utiliza Mac, o nome dessa ferramenta é Orbstack, e ela basicamente vai ter a mesma função do Docker, do próprio Docker Desktop, no caso, e também do Rancher Desktop, também uma outra solução, uma outra alternativa. E aí agora eu vou lá para dentro do nosso terminal. Vamos ver aqui o que a gente tem, beleza? Já estou na pastinha, tudo certo. E aqui a gente vai rodar alguns comandos para dar uma olhadinha na saída desses resultados. Então eu vou rodar o nosso Stage 2, basicamente, que é aquele código que a gente viu com o Vector Database, direto com acesso ao meu Postgres. Então tá aqui a mensagem, tá aqui a chamada já da ferramenta que ele fez por baixo dos panos. Então olha que legal. O Agno já entrega essa visualização aqui pra gente. Então fica fácil de entender qual é a mensagem, o que que é quais ferramentas estão sendo chamadas e qual é a resposta que eu tenho.
E olha aqui, ele já me deu aqui no primeiro trimestre do ano fiscal 2025, o NVIDIA registrou um desempenho financeiro recorde impulsionado 26 bilhões. Então eles superaram a expectativa de 24 bilhões de dólares, o que é muito dinheiro. Então como que o nosso agente, a nossa solução de IA foi capaz de resolver isso? E aí eu vou abrir aqui o nosso bom e velho The Beaver. Para quem não conhece também, o The Beaver é essa ferramenta para a gente acessar bancos de dados, geralmente SQL, mas a gente pode utilizar também não SQL, dependendo da nossa versão. Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu fechar o preview aqui de um conteúdo futuro nosso que vai aparecer sobre Fórmula 1 e Data Warehouse, Kafka e dados em tempo reais. Então vamos abrir aqui o nosso banco de dados, o nosso VectorDB, o nosso esquema, public, tabelas e vamos conferir qual foi o nome da tabela que a gente utilizou lá no nosso videozinho. Foi a Text Embeddings Agno. Então tá aqui, que é basicamente essa tabela, e a gente pode fazer o nosso select asterisco from Text Embeddings Agno. E só reforçando aqui, pessoal, esses são os documentos que a gente tem. Então aqui, só dando um previewzinho do curso, né, a gente utilizou o Llama Parser e o Docklin para fazer o pré-processamento dessa informação. Nós criamos os chunks, cada um com seu devido tamanho. E o principal está aqui, ó. A gente tem um conteúdo de cada página, assim como os embeddings e algumas estatísticas de uso. Então, quando a gente fala que eu tenho meu reg, eu faço o quê? Eu pego a minha pergunta, eu calculo o embedding dela, a gente vem aqui dentro do banco, busca um embedding similar. Esse embedding similar pode ou não ser relevante, aí tem alguns porenzinhos para a gente brincar. E é através dessa comparação de similaridade que a gente injeta, pensa assim, que a gente devolve para o prompt um segmento de informação. Então é como, eu vou simplificar aqui ao extremo, mas é como se a gente pegasse o prompt. O que a gente automatizou foi, ok, em vez de eu copiar da apresentação o trecho e pedir para o LLM fazer alguma coisa para mim, a gente automatiza esse processo de encontrar a informação que eu quero e jogar ela para dentro do meu prompt, para dentro do meu contexto da minha LLM. Fechou? Então isso é aí o que a gente chama de estágio 2, né, a fase 2. Beleza. E o que mais que a gente consegue fazer? Aí é onde entra a fase 3 e agora a gente consegue utilizar o que a gente chama de agentes, que é muito mais do que só usar um modelo de texto, recuperar informação e retornar. A gente quer que o nosso modelo, que a nossa IA, ela interaja com outras ferramentas, que ela faça processos bem definidos. Então essa fase 3 é o que a gente tem aqui, e aí, por exemplo, eu implementei aqui um agente de notícias. Então, eu passei para ele um termo, por exemplo, chamado Mistral OCR. Então, isso foi uma ferramenta de OCR, né, onde a gente vai pegar o texto, um PDF, enfim, uma tabela, extrair isso de uma maneira estruturada, geralmente ali no final das contas. Só que essa ferramenta ela foi lançada semanas atrás. Então, eu tenho certeza que o meu modelo ele não tem acesso ao que é isso aqui, por padrão. Porém, olha aqui que legal, eu tenho uma ferramenta já. Então, o Agno, ele já entrega uma das ferramentas, por exemplo, o Google Search. Então, eu vou utilizar o Google para fazer uma pesquisa. Esse meu agente tem um modelo. Nesse caso, eu estou usando o modelo do GPT-4o Mini. E ele tem uma descrição e uma lista de instruções que ele vai passar no final das contas, certo? E aqui eu passo um termo para ele e peço a resposta também em Markdown para ficar bonitinho. Então aqui a gente já está vendo duas coisas. O que é o agente? Percebam que o agente vai ter um modelo que vai ser um motor desse agente, eu vou usar esse termo, e esse motor pode ser OpenAI, pode ser um outro modelo, pode ser um outro provedor, enfim, a gente define o modelo, é isso que eu quero transmitir aqui. E das ferramentas, pessoal, eu vou voltar aqui rapidinho no navegador, a gente vai ver que dentro dessa seção de ferramentas do Agno, a gente pode utilizar alguns toolkits que eles já têm prontos e algumas integrações que até então eles tinham também. E possuem e funcionam. Então, por exemplo, eu quero que o meu agente ele faça o envio de e-mail. A gente já tem aqui um toolkit, nesse caso para o Gmail, que vai pegar as últimas informações, os últimos e-mails, os que não foram lidos, os que estão com, né, starred, que estão marcados com a estrelinha. Consigo enviar e-mail, pesquisar e-mails,
Então olha aqui que legal, eu já tenho essas ferramentas, essas tools, que o meu agente pode ter acesso. Então é assim que a gente expande essa capacidade do agente, e o agente usa um LLM para performar essas ações, essas instruções. E aí bora lá, a gente vai voltar aqui para o nosso terminal, e agora eu vou rodar esse estágio 3 que foi o que a gente viu antes. Então eu passei o termo, o que que eu quero que o meu agente faça? Que primeiro ele use o Google Search Tools para depois me responder. E aí vamos ver o que que acontece aqui, ó. Então passei a minha mensagem, show de bola. Vi aqui que ele fez uma chamada de ferramentas, então a gente pode ver aqui, ó, Google Search, fazendo essa consulta, pegando 3 resultados em português. E aqui ele listou para mim as 3 notícias mais recentes sobre o Mistral OCR, certo? Então eu posso também, enfim, acho que aqui até um linkzinho, eu posso clicar aí direto para a página também, entender um pouquinho mais sobre a ferramenta, certo? Então esse é o estágio 3 aqui do nosso processo, que é ferramentas e workflows. E aí agora a gente entra na fase 4, certo? Que é onde eu tenho multi-agentes. Então pensa que como a gente fez um agente antes, eu posso ter vários agora. Um que vai ser especializado talvez na criação, né, dos e-mails, o outro que vai buscar informação de algum lugar, o outro que vai condensar isso aqui para ver se está tudo certo e assim por diante. E agora eu quero mostrar também essa ideia do MCP, do protocolo MCP, e como que ele tenta padronizar essa questão das ferramentas. Porque lembra que a gente viu antes? A gente utilizou o Agno. Dentro do Agno, alguém implementou essa ferramenta, por exemplo, do Gmail, exclusivamente para aquela biblioteca. E o MCP, ele tenta resolver justamente isso. Como que a gente pode reaproveitar? Como que a gente pode ter uma interface que eu vou utilizar ela em diversas soluções, não só no Agno? Então, como que eu tenho uma interface do meu lado, por exemplo? Vamos supor que eu tenho um ERP. Vamos pegar o exemplo aqui brasileiro, TOTS Proteus, que eu acho que é o, falando de ERP brasileiro, um dos maiores. E se eles quiserem criar ali uma interface para inteligência artificial integrar, atuar com o sistema deles. Agora eles podem fazer isso através do protocolo MCP, porque não importa para eles o que está para lá, certo? Então é tipo uma arquitetura aí client-servidor. A gente vai dar uma olhadinha aqui na frente. Então bora lá para o nosso cursor e bora aqui para o nosso agente. Dentro do Agno, pessoal, novamente, que é a biblioteca aqui que a gente está utilizando, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar o que ele chama aqui de. Cadê? Aqui, ó. MCP Tools. Então, esse é o jeito que ele expande, que a gente consegue aplicar o MCP. Nesse caso, o que, que eu vou utilizar aqui de ferramenta? Eu vou utilizar o Playwright. Matheus, eu não faço ideia do que é o Playwright. Então, Playwright. Vamos pesquisar aqui. Não sei se vocês já utilizaram ou não, mas o Playwright é uma solução, se eu não me engano, ela foi lançada pela Microsoft, posso estar enganado aqui, mas que nos permite simular e utilizar navegadores, seja para teste, seja para scrapping, seja agora também para automação. Olha que legal. Então, ele me permite que eu abra um navegador. A gente já viu, por exemplo, ferramentas como, acho que o Manus, como o Operator da própria OpenAI, que eles conseguem usar o seu computador, navegador, etc e tal. Aqui o que eu vou fazer é uma versão extremamente simplista disso. A ideia não é substituir, mas é mostrar para vocês como que funciona. Então eu passei um termo igual, chamado Mistral OCR. Só que dessa vez, o que, que eu quero que o meu agente faça? Então eu estou utilizando aqui o GPT-4o. Eu quero dizer, ó, dado um determinado tópico, procure por notícias usando o Bing. Perceba que eu estou dizendo que é para usar o Bing, não estou pedindo para ele utilizar Google ou qualquer coisa do tipo. Abra o primeiro link, leia o conteúdo da página e retorne o conteúdo dela também. Dentro das ferramentas, eu estou passando aqui o MCP Tools. Dentro das ferramentas do MCP, eu estou passando aqui o comando para a gente utilizar o Playwright. Então, o que, que eu quero que ele faça aqui? Que dado esse meu comando, ele abra o navegador, pesquise esse termo e retorne informações para a gente. Vamos ver se isso aqui vai acontecer na prática. Então, e vamos rodar aqui o nosso estágio 4 e vamos ver o que, que acontece. Ele abriu aqui um navegador, legal.
Então percebam aqui que eu não, né, estou operando o meu computador. Ele abriu a página, provavelmente ele já fez a leitura do conteúdo, eu vi que ele já está respondendo aqui para trás pra gente, então ele fechou ali o navegador, e vamos ver o que que ele tirou aqui de informação. Então, legal, a gente teve aqui a nossa mensagem, a gente teve a nossa chamada aqui a ferramentas, ao MCP no final das contas, ele navegou para uma página, ele abriu, um link que ele encontrou como resposta, e resumiu aqui, os pontos fortes, as aplicações chaves, highlights e assim por diante. Então acho que deu agora para perceber, e aí voltando aqui para o nosso Obsidian, que é esse MCP. E aí quando eu digo, pessoal, que ele é um protocolo que está sendo implementado, a gente pode, por exemplo, dentro dessa página aqui, mcp.so, beleza, carregou aqui. Isso é só um exemplo, tá? Eu acho que tem várias páginas como essas que tentam resumir tudo que a gente tem ali de servidor MCP. E dentro dos oficiais. Então, olha que legal. O meu agente. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Então, o meu agente ele pode ter acesso a um repositório do GitHub para fazer o controle dos nossos códigos. O meu agente pode ter acesso ao Redis, por exemplo, para buscar ali alguma informação que a gente tem armazenada. Lembrando que o Redis é o nosso banco de dados, onde a gente armazena os dados em memória, extremamente rápido, chave, valor. Tenho acesso aqui ao Postgres, tenho acesso ao próprio file system, então as máquinas não, aos arquivos que estão dentro da minha máquina, mais navegadores, Slack para mandar mensagem e assim por diante. E aqui tem outros patrocinados e mais outros sendo criados, e o Blender que eu comentei antes está aqui também. Então, olha a janela de oportunidades que a gente abre aqui, agora que a gente tem esse modelo, esse padrão MCP, que nos permite operar sistemas, que permite que o nosso agente tenha acesso a fazer vários tipos de operações e automatizar os processos no final das contas. E por último, pessoal, acho que ainda dentro da fase 4, e aí esse aqui é o único que eu vou ficar devendo, acho que um exemplo prático para vocês, mas eu peguei um exemplo próprio da documentação do Agno, são os multi-agentes, né. Então não tem nada de novo aqui, o importante é isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um agente que é especializado em, criar ou escrever conteúdo, por exemplo, em inglês. Para isso, eu utilizo um modelo que vai performar bem para essa finalidade. Então isso é importante. Nem todos os modelos são otimizados para todas as funções, por isso que é importante a gente ter esses agentes, de maneiras isoladas também. Então pensa que eu posso usar uma solução específica para código, para codificar alguma coisa. Eu posso ter uma solução, nesse caso aqui, específica, por exemplo, para responder em chinês, usando um modelo que vai falar chinês de uma maneira melhor e, consequentemente, por exemplo, também em francês. Então, o ponto de ter vários agentes é isso, é poder ter cada agente especializado com um conjunto de ferramentas, com um conjunto de MCP Tools também agora, com um conjunto de modelos específicos, instruções específicas, e a gente pode colocar eles, eu vou dizer assim, dentro de um time, dentro de um workflow para a gente poder operar ele. E aí a gente tem alguns modos aqui, pessoal. Eles podem colaborar um com o outro. A gente pode rotear nesse caso aqui, que é dependendo da tarefa, a gente decide para qual agente a gente vai enviar essa tarefa, dependendo do tipo dela. Aqui basicamente ele está dizendo, né, que dependendo do conteúdo que eu quero gerar, ele vai utilizar o agente correto para isso. Então é assim, por exemplo, aqui que a gente pode implementar o routing, que é fazer esse roteamento aqui, vamos pensar assim, que é usar o modelo certo, o agente certo, dependendo da demanda que eu quero fazer. Lembrando aqui, pessoal, que o ponto forte, eu vou dizer assim, de tudo isso é a gente ser específico, a gente ter os nossos agentes focados e melhor criados, eu vou dizer assim, para executar uma função, uma tarefa com maestria e, consequentemente, reduzir a quantidade de alucinações ou de erros que ele pode gerar no final das contas, certo? Então, voltando para cá, acho que deu para a gente ver aqui um pouquinho de todas as fases. A gente comentou sobre quais foram as evoluções ao longo de todas essas fases. Tem sim ainda alguns termos que acabei não incluindo aqui para não deixar o vídeo muito longo também, mas eu acho que o básico está aqui. Então,
a gente já tem uma visão agora geral de como a gente pode utilizar as ferramentas, o que são esses termos, o que que eles significam na prática. E aqui eu utilizei uma solução de código, certo? Que foi o Agno. Mas lembrando que você tem ferramentas hoje em dia como Make.com, que a gente pode criar esses fluxos com no code, basicamente, né? Drag and drop, onde a gente arrasta e solta caixinhas. A gente tem o N8N também, que é uma outra solução muito boa, que está ficando muito especificada com isso. A gente tem o LangGraph, eu já comentei, mas a gente tem o LangFlow também, que a gente consegue criar com caixinha, solução brasileira, até bem interessante. Então, acho que para o contexto aqui do vídeo, a gente chegou ao nosso objetivo. Não esqueça, como sempre, se inscrever no canal, assinar, né, nosso canalzinho aqui para receber os próximos vídeos. Não esqueça de seguir a gente também no Instagram e no Discord, que tem o nosso canalzinho aqui embaixo para a gente trocar uma ideia, ou seguir a gente nas redes sociais também. Abraço.